Capítulo 30. Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada em 1º de abril de 1858 e autorizada por decreto do Senhor Prefeito de Polícia em data de 13 de abril de 1858, de acordo com o aviso do Excelentíssimo Senhor Ministro do Interior e da Segurança Geral. Nota: embora este regulamento seja o fruto da experiência, não o oferecemos como lei absoluta, mas unicamente para facilitar as sociedades que queiram se formar e que poderão aurir nele as disposições que creiam úteis e aplicáveis às circunstâncias que lhes são próprias. Por simplificada que seja a sua organização, pode ser ainda muito mais quando se tratar não de sociedades regularmente constituídas, mas de simples reuniões íntimas que não têm necessidade senão de estabelecerem medidas de ordem, de precaução e de regularidade nos trabalhos. Nós o oferecemos igualmente para o conhecimento das pessoas que quiserem se relacionar com a sociedade parisiense, seja como correspondentes, seja na qualidade de membros da sociedade. Capítulo 1. Objetivo e formação da sociedade. Artigo 1. A sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e sua aplicação às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. As questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social, nelas são interditas. Toma por denominação Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Artigo 2. A sociedade se compõe de membros titulares, de associados livres e de membros correspondentes. Pode conferir o título de membro honorário às pessoas residentes na França ou no estrangeiro que, pela sua posição ou seus trabalhos, possam lhe prestar assinaláveis serviços. Os membros honorários são todos os anos submetidos a uma reeleição. Artigo 3. A sociedade não admite senão pessoas que simpatizam com seus princípios e com o objetivo de seus trabalhos, as que já estão iniciadas nos princípios fundamentais da ciência espírita ou que estejam seriamente animadas do desejo de se instruírem. Em consequência, exclui todos aqueles que poderiam suscitar elementos de perturbação no seio das reuniões, seja por um espírito de hostilidade e de oposição sistemática, seja por qualquer outra causa, fazendo assim perder o tempo em discussões inúteis. Todos os membros se devem, reciprocamente, benevolência e bom proceder. Devem, em todas as circunstâncias, colocar o bem geral acima das questões pessoais e de amor próprio. Artigo 4. Para ser admitido como associado livre, é preciso dirigir ao presidente um pedido escrito, apostilado por 2 membros titulares, que se tornam garantidores das intenções do postulante. A carta-pedido deve relatar sumariamente: primeiro, se o postulante já possui conhecimentos em matéria de espiritismo. Segundo, o estado de suas convicções sobre os pontos fundamentais da ciência. Terceiro, o compromisso de se conformar em tudo com o regulamento. O pedido é submetido à comissão que o examina e propõe, se for o caso, a admissão, o adiamento ou a rejeição. O adiamento é de rigor para todo candidato que não possua nenhum dos elementos da ciência espírita e não simpatize com os princípios da sociedade. Os associados livres têm direito de assistir a todas as sessões, de participarem nos trabalhos e nas discussões que tenham o estudo por objeto, mas em nenhum caso têm voto deliberativo para o que concerne aos assuntos da sociedade. Os associados livres não são alistados senão para o ano da sua admissão,
e sua manutenção na sociedade deve ser ratificada ao fim desse primeiro ano. Artigo 5. Para ser membro titular, é preciso ter sido, ao menos durante um ano, associado livre, ter assistido a mais da metade das sessões e ter dado, durante esse tempo, provas notórias dos seus conhecimentos e das suas convicções pelo que respeita ao espiritismo, da sua adesão aos princípios da sociedade e da sua vontade de agir em todas as circunstâncias com respeito aos seus colegas, segundo os princípios da caridade e da moral espírita. Os associados livres que tiverem assistido regularmente durante 6 meses às sessões da sociedade poderão ser admitidos como membros titulares se, de resto, preencherem as outras condições. A admissão é proposta ex officio pela comissão com o consentimento do associado, se, por outro lado, ela for apoiada por outros 3 membros titulares. Em seguida, é votada, se for o caso, pela sociedade, em escrutínio secreto, depois de um relato verbal da comissão. Só os membros titulares têm voto deliberativo, e só eles gozam da faculdade concedida pelo artigo 25. Artigo 6. A sociedade limitará, se julgar necessário, o número de associados livres e de membros titulares. Artigo 7. Os membros correspondentes são os que, não residindo em Paris, estão em relação com a sociedade e lhe fornecem documentos úteis para seus estudos. Podem ser designados com a apresentação de um único membro titular. Capítulo 2. Administração. Artigo 8. A sociedade é administrada por um diretor-presidente, assistido por membros da diretoria e de uma comissão. Artigo 9. A diretoria se compõe de um presidente, um vice-presidente, um secretário principal, 2 secretários adjuntos, um tesoureiro. Por outro lado, poderão ser nomeados um ou vários presidentes honorários. Na falta do presidente e do vice-presidente, as sessões poderão ser presididas por um dos membros da comissão. Artigo 10. O diretor-presidente deve todos os seus cuidados aos interesses da sociedade e da ciência espírita. Tem a direção geral e a alta fiscalização da administração, bem como a conservação dos arquivos. O presidente é eleito por 3 anos e os outros membros da diretoria por 1 ano e indefinidamente reelegíveis. Artigo 11. A comissão é composta de membros da diretoria e de 5 outros membros titulares, escolhidos de preferência entre os que tiverem tomado concurso ativo nos trabalhos da sociedade, prestado serviços à causa do espiritismo ou dado provas de seu espírito benevolente e conciliador. Esses 5 membros, como os membros da diretoria, são eleitos para 1 ano e reelegíveis. A comissão é presidida, de direito, pelo diretor-presidente ou, na sua falta, pelo vice-presidente ou aquele de seus membros que for designado para esse efeito. A comissão está encarregada do exame preliminar de todas as questões e proposições administrativas e outras a serem submetidas à sociedade. Controla as receitas e as despesas da sociedade e as contas do tesoureiro. Autoriza as despesas correntes e determina todas as medidas de ordem que forem julgadas necessárias. Examina, por outro lado, os trabalhos e temas de estudo propostos pelos diferentes membros, prepara-os ela mesma de sua parte e fixa a ordem das sessões, de acordo com o presidente. O presidente pode sempre se opor a que certos temas sejam tratados e postos na ordem do dia, sujeito a recorrer à sociedade que decidirá. A comissão se reúne regularmente antes da abertura das sessões para o exame das coisas correntes e, além disso, em todo outro momento que julgar conveniente.
Os membros da diretoria e da comissão que se ausentarem durante 3 meses consecutivos sem haverem dado disso aviso, serão tidos como desistentes de suas funções e será provida a sua substituição. Artigo 12. As decisões, seja da diretoria, seja da comissão, são tomadas pela maioria absoluta dos membros presentes. Em caso de empate, o voto do presidente é preponderante. A comissão pode deliberar desde que 4 dos seus membros estejam presentes. O escrutínio secreto é de direito se reclamado por 5 membros. Artigo 13. A cada 3 meses, 6 membros, escolhidos entre os titulares ou os associados livres, são designados para preencherem as funções de comissários. Os comissários são encarregados de velar pela ordem e a boa apresentação das sessões e de verificarem o direito de entrada de toda pessoa estranha que se apresente para assistir a elas. Para esse efeito, os membros designados se entenderão para que um deles esteja presente na abertura das sessões. Artigo 14. O ano social começa no dia 1º de abril. As nomeações da diretoria e da comissão se farão na primeira sessão do mês de maio. Os membros em exercício continuarão suas funções até essa época. Artigo 15. Para prover as despesas da sociedade, é paga uma cotização anual de 24 francos para os titulares e de 20 francos para os associados livres. Os membros titulares, na época da sua admissão, por outro lado, pagam um direito de entrada, de uma vez, de 10 francos. A cotização se paga integralmente para o ano corrente. Os membros admitidos no transcurso do ano não terão a pagar, por esse primeiro ano, senão os trimestres a vencer, incluído o da sua admissão. Quando o marido e a mulher são admitidos associados livres ou titulares, não é exigida senão uma cotização e meia para os dois. Todos os semestres, a 1º de abril e a 1º de outubro, o tesoureiro presta contas à Comissão do Emprego e da Situação dos Fundos. As despesas correntes em aluguel e outros encargos obrigatórios, uma vez quitadas, se houver excedente, a sociedade lhes determinará o emprego. Artigo 16. É entregue a todos os membros admitidos, associados, livres ou titulares, uma carta de admissão constando sua qualidade. Essa carta é depositada com o tesoureiro, onde o novo membro pode retirá-la, liquidando sua cotização e o direito de entrada. O novo membro não pode assistir às sessões senão depois de ter retirado sua carta. Na falta, por ele, de tê-la retirado 1 mês após sua nomeação, é considerado demissionário. Será igualmente reputado demissionário todo membro que não tiver liquidado sua cotização anual no 1º mês da renovação do ano social, depois de um aviso do tesoureiro ter ficado sem efeito. Capítulo 3. Das sessões. Artigo 17. As sessões da sociedade têm lugar todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, salvo modificação, se ocorrer. As sessões são particulares ou gerais, jamais são públicas. Toda pessoa que faça parte da sociedade a um título qualquer deve, a cada sessão, apor seu nome em uma lista de presença. Artigo 18. O silêncio e o recolhimento são rigorosamente exigidos durante as sessões e principalmente durante os estudos. Ninguém pode tomar a palavra sem que a tenha obtido do presidente. Todas as perguntas dirigidas aos espíritos devem sê-lo por intermédio do presidente, que pode se recusar a formulá-las, segundo as circunstâncias. São notadamente interditadas todas as perguntas fúteis, de interesse pessoal, de pura curiosidade ou feitas com vistas a submeter os espíritos a provas, assim como todas as que não tenham um objetivo de utilidade geral do ponto de vista dos estudos. São igualmente interditadas
todas as discussões que se afastam do objeto especial do qual se ocupa. Artigo 19. Todo membro tem o direito de pedir a chamada à ordem contra quem se afaste das conveniências na discussão ou perturbe as sessões de um modo qualquer. A advertência é imediatamente colocada em votação. Se adotada, é inscrita na ata. 3 chamadas à ordem no espaço de 1 ano levam de direito à eliminação do membro que nelas houver incorrido, qualquer que seja a sua categoria. Artigo 20. Nenhuma comunicação espírita obtida fora da sociedade pode ser lida antes de ser submetida, seja ao presidente, seja à comissão, que podem admiti-la ou recusar-lhe a leitura. Uma cópia de toda comunicação estranha, cuja leitura tiver sido autorizada, deve ficar depositada nos arquivos. Todas as comunicações obtidas durante as sessões pertencem à sociedade. Os médiuns que as escreveram podem delas tirar cópia. Artigo 21. As sessões particulares são reservadas aos membros da sociedade. Ocorrem na primeira, terceira e, se houver, na 5ª sexta-feira de cada mês. A sociedade reserva para as sessões particulares todas as questões concernentes aos seus assuntos administrativos, assim como os temas de estudo que reclamam mais tranquilidade e concentração, ou que julga oportuno aprofundar antes de as apresentar diante de pessoas estranhas. Tem direito de assistirem às sessões particulares, além dos membros titulares e dos associados livres, os membros correspondentes temporariamente em Paris e os médiuns que prestam seu concurso à sociedade. Nenhuma pessoa estranha à sociedade é admitida às sessões particulares, salvo os casos excepcionais e com o assentimento prévio do presidente. Artigo 22. As sessões gerais ocorrem na 2ª e na 4ª sexta-feira de cada mês. Nas sessões gerais, a sociedade autoriza a admissão de ouvintes estranhos que podem assistir temporariamente a elas, sem delas fazerem parte. Ela pode retirar essa autorização quando julgar oportuno. Ninguém pode assistir às sessões como ouvinte, sem ser apresentado ao presidente por um membro da sociedade, que se torna garantidor de sua atenção em não causar nem perturbação, nem interrupção. A sociedade não admite como ouvintes, senão as pessoas aspirantes a se tornarem membros, ou que simpatizam com os seus trabalhos e já suficientemente iniciadas na ciência espírita para compreendê-los. A admissão deve ser recusada de maneira absoluta a quem a ela não estivesse atraído senão por um motivo de curiosidade ou cujas opiniões seriam hostis. A palavra é interditada aos ouvintes, salvo os casos excepcionais apreciados pelo presidente. Aquele que perturbe a ordem de um modo qualquer